capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos estender até o versículo 17. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tinha falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Podemos dizer amém? Amém. Perceberam a importância da casa de Deus? O portão do céu. Vamos refletir um pouquinho mais hoje aqui sobre a vida desse patriarca Jacó. E nós já falamos aqui sobre ele domingo, né? E as lições que estão na vida desse homem são intermináveis para nós. Muita coisa, né, que a gente pode aplicar, fazer uma aplicação pessoal para nós. Esse homem aqui, irmãos, observando, quando a gente começa a ler sobre ele, a gente percebe que ele teve uma vida muito dinâmica, também bastante conturbada, bem diferente do seu avô e do seu pai, né? De Abraão e de Isaque. Abraão recebeu a promessa de Deus, e depois Isaque seguiu nas pegadas de Abraão, embora ele fosse bem tranquilo, mas ele ficou observando, né, crendo na promessa. Agora, a vida de Jacó, eu estava dando uma olhada em alguns detalhes, me parece até um pouco com uma trama de uma novela mexicana, de tantos pormenores, né? Tantas coisas que aconteceu na vida dele, que já começou, como eu falei aqui domingo, com aquela disputa dentro do ventre de Rebeca, né, da sua mãe. E quando Rebeca percebeu, olhando para os dois filhos dela, Jacó e Esaú, que verdadeiramente, não obstante Esaú fosse o primogênito, mas ela percebeu que a promessa, ela estava direcionada para Jacó. Por isso que ela fez toda aquela, muita gente fala armação, né? Todo aquele plano foi executado por ela, para que a promessa fosse estendida sobre Jacó, porque provavelmente Esaú, ele não conseguiria ir até o fim no plano, porque o Deus, irmãos, ele é soberano, mas quando Deus ele traça um plano na nossa vida, existe uma sinergia entre nós e Deus, e às vezes nós mesmos podemos atrapalhar algumas coisas que Deus quer realizar na nossa vida. Não é que Deus não pode realizar, ninguém para Deus,
No sentido macro, ele é Deus, ninguém pode bloquear Deus. Mas em relação à nossa vida, por isso que o apóstolo Paulo diz lá, né? Não extingais, não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer, é a atuação do Espírito Santo na minha vida, particularmente. Agora, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Então Rebeca percebeu, né? Ela era uma mulher que tinha uma percepção muito boa, perspicaz, né? Então ela fez todo aquele plano. Depois Jacó vai na direção de Padã Arã de volta, e ele acaba casando-se com as duas irmãs. Na verdade eram suas primas, né? Porque Labão era tio dele. E ele acabou trabalhando 20 anos, irmãos, para esse homem aqui, para Labão. 14 anos ele foi enganado. Mas 6 anos aí ele desforrou tudo, né? Trabalhou para ele. Mas aí ele trouxe tudo de volta, aquilo que Labão tinha roubado dele. Então, muita coisa aqui na vida de Jacó. E Jacó, irmãos, é uma coisa que eu fiquei observando nele. Ele vai na direção desse lugar aqui, que eu vou explicar que lugar é esse. Quando ele chega ali, ele vai ter essa visão fantástica, especial, né? Uma visão especial, que é a visão dessa escada. Mas não é em qualquer lugar também. É um lugar especial. Para nós termos uma visão especial do que Deus tem para nós temos que estar num lugar especial. E esse lugar especial não é outro lugar, senão a casa de Deus. Quando eu estou na casa de Deus, mas é tão pouca gente aqui, pastor Mauro. Mas nós estamos aqui, esperando, né, na expectativa, que a qualquer momento Deus possa nos mostrar alguma visão, alguma coisa para a gente vislumbrar. A Bíblia diz aqui, ó, a partir do versículo 10, quando a Bíblia fala, saiu de Berseba, né, saiu, tetzê, do hebraico, quer dizer, foi embora. E no versículo 11, chegou, essa palavra aqui, chegou em um certo lugar, não é qualquer lugar, que é uma palavra do hebraico aqui, Bamocan, chegou em um certo lugar, que não é um lugar comum, simples. Ele chega ali, a Bíblia diz que ele mesmo denominou aquele lugar lá de Betel, que na verdade antes se chamava Luz. Olha que interessante, né? Betel, casa de Deus. Betel, né? Aí ele antes chamava Luz. Então observem que na casa de Deus nós temos uma grande possibilidade também de ter a luz, a direção nos momentos de obscuridade. Esse homem aqui, ele exclamou, né? Terrível é esse lugar. Terrível no sentido assim, não é de temer, não, de ter medo. Terrível no sentido de você receber um resultado, você ver alguma coisa que é de Deus. Terrível é esse lugar. Esse lugar não é um lugar comum. E ele diz assim, Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Você sabia, irmão, você já percebeu que tem pessoas que passam muitos anos na igreja, na casa de Deus, mas ele não percebe que Deus está ali? Ele não tem a percepção. Às vezes ele não percebe nem que Deus está próximo dele, na caminhada, durante a jornada, né? Porque Deus, ele nos dá vários detalhes, embora tem momento que ele parece estar tão longe, né? Mas ele está perto. Ele prometeu isso, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então, esse lugar aqui, ó, vou dar um panorama para os irmãos entenderem o que aconteceu aqui. Você sabia que esse lugar, ele está ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel. Esse lugar ele fica mais ou menos aproximadamente uns 17 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ele está muito próximo aqui da terra de Moriá, que é onde o seu avô foi lá para oferecer ofereceu o seu pai em sacrifício. Então não é coincidência que ele está voltando aqui. Você sabe que essa palavra Moriá, ela é interessante porque a palavra Moriá significa onde Deus se manifesta, ou então onde Deus aparece. Ela é um acróstico, né? É um acróstico no hebraico, que quando você vai traduzir, significa o lugar onde Deus aparece. Onde foi que Deus apareceu para Abraão quando ele foi sacrificar Isaac?
lá. Aonde foi que ele aparece agora e se manifesta para Jacó? Muito próximo ali, né? Muito próximo. Então esse lugar aqui, porque Moriá não é um monte, Moriá é uma cordilheira de montes. É um lugar, quem estuda geografia bíblica sabe. Então esse lugar aqui, local onde Deus é visto, local onde Deus se manifesta. Deus se apresentou. Olha o versículo 13. Diz assim, ó: e eis que o Senhor estava em pé acima dela o quê? Da escada. Eu vou falar ainda da escada. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti a tua semente, tua descendência. Você sabia, irmãos, que até aqui, esse momento, só lá em Êxodo 6, versículo 3, vamos projetar ele ali, é que Deus vai se aparecer e se apresentar como Yahvé, Jeová, esse Jeová que a gente está aqui. Até então ele só tinha se apresentado como Adonai, ou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha lá, ó. Aparecia a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, a palavra El Shaddai aqui, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, Jeová, não lhes fui conhecido. Percebeu que eles não tinham esse conhecimento do nome que depois, lá à frente, depois lá no Êxodo, para Moisés, quando ele diz: eu serei o que serei, né? Não é eu sou, eu serei o que serei. Então, ali ele começa a se manifestar com esse nome Yahvé, que é o tetragrama. Até então era todo poderoso, El Shaddai, o Adonai, que é a palavra Senhor. Olha como que a Bíblia vai nos dando detalhes. É a primeira vez que ele se apresenta lá em Êxodo, nesse texto que nós estamos lendo aqui, né? Então Deus, irmãos, ele sabe trabalhar, né? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui são detalhes que é muito importante nós sabermos por que essas coisas acontecem. E os viajantes, uma coisa que me chamou a atenção também, nesse momento que ele chega ali, o sol já está declinando, está chegando a noite. Noite é o momento de descansar, não é? Os viajantes na Palestina, sobretudo nesses dias, eles levavam alforjes para colocar suprimento, levavam túnicas, né, para enfrentar tempestades de areia. Agora me chama a atenção que quando ele chega ali, que ele vai deitar-se para dormir, ao invés dele pegar o seu alforje, alguma coisa e colocar como travesseiro, o que ele faz? Ele pega uma pedra e coloca como travesseiro, porque o melhor lugar de descansar é nessa pedra. Essa pedra tipifica Jesus, a rocha de Meribá, a pedra rejeitada pelos construtores. Não existe lugar melhor para descansar do que nos braços de Jesus. Tem um hino, né, dos levitas que fala: Jesus é a rede. Jesus é a rede. É uma metáfora que ele está fazendo de descanso na presença do Senhor. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, lugar de descansar é em Jesus, irmãos. Lugar de descansar não é naquilo que às vezes a gente entende, né? Eu vou tirar umas férias, embora seja muito bom, mas o descanso que nós precisamos para a nossa alma é o Senhor. E ele, me parece que ele já estava procurando alguma coisa nesse lugar, porque quando ele pega a pedra e ele coloca ali, que ele dorme, né? Ele estava buscando alguma coisa naquele lugar, e Deus vai lhe mostrar essa escada para o céu. Isso aqui não é o pé de feijão do João, não, né? João pé de feijão. Isso aqui é uma escada, e ela não é uma coincidência que ela é mostrada para ele. Essa escada, ela ligava o céu na terra. Não é a terra no céu não, viu? É o céu na terra, porque o topo dela estava no céu. E por que isso? Nós vamos aprender por quê. Então eu fiquei pensando, né? Abraão recebe a chamada, Isaque vai nas pegadas dele, desse chamado. Mas vocês perceberam que o nome, a identidade que Deus dá para Israel, quando ele acrescenta o nome Jacó, Israel a Jacó, você percebeu que ele não é, a identidade não vem de Abraão, a identidade não vem de Isaque, a identidade, o nome pelo qual Israel é conhecido vem de Jacó.
quando ele está naquela luta lá, né, com o personagem que vai aparecer para ele, em Peniel, aqui, logo depois que ele atravessa lá, que ele sai daqui, Val de Jaboque, Peniel, aí ele pede a bênção, o que ele faz? Dá o nome, você vai chamar Israel, ele está acrescentando. Não é que ele mudou, trocou o nome, ele acrescentou o nome Israel nele. Eu já até ensinei os irmãos aqui uma vez sobre isso. E aqui vai surgir o nome da nação eleita de Deus, Israel. Não veio de Abraão, veio porque eles vieram antes. Mas, quando a gente olha para o capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai dar as bênçãos para os seus filhos, é ele que vai denominar cada uma das tribos. Está no capítulo 49. Ele que vai dar identidade para a nação de Israel. Olha a importância desse homem, olha o que Esaú perdeu, né? Que eu falei aqui. Por isso que a Bíblia não diz Deus de Abraão, Isaac e Esaú. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E nós temos que estar atentos, irmãos. Eu tenho falado tanto isso daqui, ó. É uma pena, né? É uma das coisas que as pessoas menos dão valor hoje, é um culto como esse de ensino. Cadê os irmãos? Poderiam estar aqui aprendendo esses detalhes. Porque vai ter momentos na nossa vida que tudo isso vai ser muito útil. Em qualquer lugar da nossa vida. Porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Hoje eu estive aconselhando uma pessoa lá em casa, né? Que não é crente. Essa pessoa está indo, sempre está lá. Ela sempre está buscando alguma coisa, né? Ele vai lá conversar sobre outra coisa, mas na verdade o que ele quer é outra coisa. E eu já estou falando para ele, né? Mostrando para ele muitas coisas sobre a palavra de Deus. E a gente tem que ir devagar, porque essas pessoas aí de fora do mundo, eles não têm a visão que nós temos. Então você tem que ir mostrando passo a passo para eles entenderem. E eu estou tentando mostrar para ele por que ele está chegando perto de mim. Para ele perceber por quê. Ele ainda não percebeu, né? Mas aqui, irmãos, voltando à nossa reflexão, quando ele dá o nome de Betel, né? Esse lugar aqui, Betel, casa de Deus, que antes era luz. Deus, irmãos, usou aquele que teve mais problemas, Jacó, justamente para dar identidade para o povo de Deus. Porque poderia ter usado Abraão, poderia ter usado Isaac, mas Deus pegou o mais problemático. Vai entender, né, essas coisas. E aí Deus usou ele, fez o que precisava fazer. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa, para vocês entenderem por que ele está vendo essa escada. O que essa escada está fazendo ali? Por que essa escada aparece ali para ele? E ele vê os anjos subindo e descendo pela escada. E aqui nós vamos entender uma coisa muito importante sobre o que eu tenho dito para vocês sobre o reino de Deus, que é o tema central da mensagem de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 45. Glória a Deus. O que tem essa escada, né? Quem é o portal dos céus que eu falei no começo para vocês? Jesus. Jesus é o portal do céu, né? Ele próprio. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Esse aqui é o primeiro ponto muito importante. Eu sei que Jesus é o Messias, e os judeus messiânicos também sabem. Os judeus ortodoxos não creem que ele é o Messias. Mas uma coisa que é imprescindível para a gente entender que Jesus é o Messias, é aquilo ali, ó. Porque o Jesus aparece na Torá, os profetas, Moisés, escreveram sobre ele, não é? Quando a gente lê o capítulo 18 de Deuteronômio, vai aparecer uma profecia a respeito disso lá. Então, uma das coisas que chama muita atenção aqui, ó, eu acabei de achar aquele, não é qualquer um. Eu estou falando de alguém que a lei revela ele. Estou falando de alguém que os profetas escreveram sobre ele. Porque não adianta, quem é que escreveu sobre ele? Foi Nostradamus? Não, os profetas bíblicos. A lei de Moisés, a Torá, revela sobre ele. Então nós sabemos que Jesus, inconfundivelmente, ele é o Messias. Ele já veio, nosso Messias já veio, né? Mashiach.
Então aqui, ó, próximo versículo. Não, ali ainda, volta um pouquinho, Ana, por favor. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Tudo isso tem um porquê ali. Perguntou-lhe Natanael: pode vir haver coisa bem-vinda de Nazaré? Então aqui ele vai questionar, mas espera aí, tudo bem. Você achou ele? Da onde ele veio? De Nazaré. Ah, você está de brincadeira. Estou parafraseando, porque Nazaré não vinha nada de bom. Aí ele falou assim: bom, é o seguinte, vem e vê. Eu vou te mostrar. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Aqui, provavelmente, Jesus está falando da genealogia dele. Você é um israelita, figueira é Israel, né? Você é um israelita, eu te conheço. Você é um homem que não há dolo, não há como te acusar de nada, você é honesto. Eu já te conheço. Antes de Filipe ter ido lá te chamar para você vir aqui, eu já tinha te visto, debaixo da figueira, quer dizer, da tua genealogia. Eu sei a tua família, eu sei de onde você nasceu, eu sei de onde o ventre que te gerou, eu sei quem é você, meu amigo. Como ele sabe quem é nós aqui, né? Dá para esconder dele, irmão? Já tentou? Não dá para brincar de esconde-esconde com ele, né? Está tudo na palma da mão dele, os mínimos detalhes. Nós fazemos as coisas fora porque nós somos desobedientes, porque ele sabe tudo, ele dá o caminho, ele dá a orientação, ele mostra, né? Olha Jacó, eu não sei como que alguém pode dormir numa pedra, né? Essa pedra não era comum. Então ele está ali dormindo e de repente ele sonha. É uma visão, né, que Deus dá para ele, um sonho visionário. Olha lá. Respondeu-lhe Natanael: mestre, Rabi, né? Tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: por que disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Opa, isso aqui não é visão de Natanael, não. Isso é visão de Jacó. O que Jesus está querendo falar com isso? Você já achou na Bíblia que Natanael teve essa visão, depois que Jesus falou isso para ele? Já leu na Bíblia? Por acaso está na Bíblia isso? Como que Jesus fala uma coisa dessa? Aqui que entra uma questão muito simples da gente entender. Jesus não está falando literalmente com ele. Jesus está falando para ele: agora, Natanael, você descobriu a escada que liga o céu na terra. Agora, você vai precisar entender que todo aquele que é nascido de Deus, que conhece o reino de Deus, que passa a ser filho de Deus, ele tem que trazer o céu para a terra, porque o reino de Deus está invertido. Não é você levar a terra para o céu, não é nada disso, embora nós sabemos que Jesus vai nos levar para o céu, mas ele vai trazer o reino para a terra. Nós vamos ler textos que provam isso, porque todo crente, toda pessoa que encontra com Jesus, toda pessoa que vê essa escada de ligação, você sabia que a palavra religião significa religare? É uma tentativa de religar o homem com Deus, porque essa escada aqui, Jesus, essa conexão, ela foi cortada lá no Éden. Cortou a conexão quando Adão pecou. As pessoas lêem o livro do Gênesis, mas não estudam o livro do Gênesis, para ver os detalhes que estão lá, desde a criação, desde o momento que Deus disse haja luz, os pormenores que estão ali nas entrelinhas. E nesse momento que Adão perde a conexão, lá no Éden ainda, essa escada é interrompida. A escada precisava voltar. A escada, Jacó tem a visão dela. E aqui Deus está dizendo para Natanael: agora você viu o reino de Deus, agora você vai precisar andar conforme os preceitos, princípios e leis do reino. Então, irmãos, ninguém que é do reino de Deus, ninguém está autorizado a andar segundo os seus próprios preceitos, segundo as suas leis que ele tem na cabeça,
Porque nós somos cidadão do reino. O reino de Deus foi trazido para a terra. E todo aquele que está inserido nele, ele tem que andar conforme as suas leis, os seus princípios, e ele tem que mostrar para as pessoas lá de fora que ele é um cidadão do reino de Deus, e que ele precisa, as leis que regem ele, é o reino de Deus, as leis, as diretrizes vêm do reino de Deus. Como que Jesus disse lá em Mateus 9:10, vamos ler? Mateus 9:10. Ele está ensinando a oração modelo, a oração do Pai Nosso, né? Glória a Deus. Olha lá. Estando ele à mesa, em casa, 9:10 aí? 6:10. 6:10. Glória a Deus, aleluia. Observem. O que a Bíblia vai nos ensinar aqui, ó. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, não é assim como no céu como na terra, assim na terra, porque a diretriz, o modelo, o paradigma, a lei, a referência, vem de lá. Olha lá, venha o teu reino, traz um reino para a terra. Não é eu levar a terra para o céu, é o reino de Deus vir para a terra. Porque segundo o que a Bíblia diz, vamos ler um outro texto, Mateus 4:17, olha o que Jesus vai ensinar. Glória a Deus. As pessoas que estão dizendo que são servos de Deus, mas estão andando fora das leis do reino, ela não está inserida no reino, porque a lei, o reino de Deus, quem está no reino de Deus não pode mentir. Quem está no reino de Deus não pode enganar os outros. Quem está dentro do reino de Deus não pode se prostituir. Quem está dentro do reino de Deus não pode cometer falcatruas, porque o reino de Deus, as diretrizes vêm de lá para cá. Olha lá, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, foi trazido para cá. Olha a escada. Por isso que Jacó viu a escada, que o topo tocava no céu, ela vinha de baixo. E quando ele diz assim, os anjos subindo e descendo, ele disse para Natanael: a partir de agora, Natanael, você vai ver coisa muito mais espantosa, porque você vai ver o Filho do Homem, você vai ver os anjos subindo e descendo. O que tem a ver isso? Porque todas as leis do reino de Deus, as respostas que vêm do reino de Deus, as diretrizes que vêm do reino de Deus, as orientações, a resposta das orações, você sabe quem traz? São os anjos. Eles sobem e descem, trazendo, levando as petições e trazendo as respostas, levando os diálogos e trazendo as diretrizes para ser aplicada aqui. A igreja tem que aplicar o reino de Deus na terra. Se não está fazendo isso, pode ser qualquer coisa menos o reino de Deus. Glória a Deus. Mais um texto. Vamos dar uma olhadinha. Como eu disse para vocês, Jesus, ele é o portal do céu. Ele é a própria porta que se entra no céu. Ninguém, irmãos, vai conseguir entrar no céu se não for por Jesus. Vamos ver um texto bem conhecido também. João 10, a partir do versículo 7. João capítulo 10, a partir do versículo 7. A visão que Jacó teve, vislumbrou, ela é extensiva para nós, né? Glória a Deus. Tanto é que depois ele vai despertar do seu sono, e ele vai na direção e vai encontrar o próprio Jesus lá, vai lutar com ele, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e venceu, né? Olha lá. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Está falando dos falsos profetas. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenho em abundância. Quem é a porta? Quem é o portal do céu? Como que foi que ele disse? Ninguém vem ao Pai, João 14,6, né? Ninguém vem, observe, ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim, tem que ir nele. A escada que Jacó está observando, ela tipifica o próprio Jesus, religando a conexão que tinha sido cortada. O Éden, irmãos, era uma extensão do céu, você sabia disso? Era como se fosse uma filial do céu, Deus se manifestava ali. Adão era um homem superdotado de inteligência, porque ele denominou todos os animais. Você já parou para pensar isso? Cada um dos animais, e alguns que nem existem mais hoje, porque mudou a biodiversidade, mudou a biosfera, mudou, né? Todo aquele meio ambiente que tinha. Existem animais que já estão em extinção, que ele denominou todos os animais. Olha a inteligência desse homem. Mas a conexão foi cortada, não havia mais como o homem ir a Deus, não tinha mais, o Éden foi fechado. Éden, presença de Deus, lugar de deleite, foi fechado, colocou esses querubins, né, para poder, com espada, uma espada brilhante, a Bíblia fala, que é os mesmos querubins, que é chamado de portões antigos, lá no Salmo 24, ou portas antigas, na ascensão de Jesus, querubins com espada resplandecente, para guardar a entrada do Éden, para não poder entrar mais ali, a presença do Altíssimo. Agora o homem, se quisesse falar com Deus, nasce a lei do sacrifício, tinha que erigir um altar, para poder oferecer uma oferta, um sacrifício, para poder se aproximar de Deus. Corbã, oferta, corbã, aproximar-se, porque cortou a conexão. Jesus veio para isso, religar, levar o homem de volta, acesso à presença de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Se Colina entendesse isso, irmãos, se as pessoas que já passaram por aqui entendessem isso, se as pessoas que têm aversão à nossa igreja entendessem isso, que o que nós fazemos aqui é simplesmente falar de Jesus, mostrar Ele como Salvador, e mostrar que se alguém está inserido no reino de Deus, ele tem que viver, se comportar como as regras, como as diretrizes do reino, elas propõem. Por quê? Porque o reino de Deus foi trazido para a terra. É isso. Lembra quando Jesus estava expulsando aquele demônio? Que eles disseram, esse homem está expulsando demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí Jesus falou, então, o reino do diabo está dividido. E reino dividido não subsiste. Agora, se eu expulso demônios